pessoal, eu sou o Rafa, pra quem não me conhece, eu vou aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Minha história começa... Pronto, eu nasci no hospital evangélico, lá em Goiânia, e pronto, né, isso aí já não tinha muita escapatória, né, o chamado já tava ali. E eu cresci no meio evangélico, sempre fui pra igreja desde pequeno e tal, escolinha dominical, cultos, e tava sempre ali. Cresci como Samuel, né, na graça de Deus. E foi um crescimento quando eu fiz, foi tudo gradativo, né? Você esperava ser um jovem cristão na época. Eu fiz 11 anos, eu comecei discipulado, com 12 eu fui batizado, batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo e tudo. E já estava inserido no ministério da igreja, no ministério do louvor. Até que era o que parecia por fora, mas não era o que realmente era a minha vida, né? Logo depois que eu batizei com 13 anos, eu já comecei meio que balançar, porque a igreja, naquela época, para mim, foi sempre uma coisa que foi imposta. Não foi uma coisa que me dava... Não era uma coisa que eu tinha um livre-arbítrio de escolher, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou prestar culto a Deus. Era uma coisa que, minha mãe ia, meu pai ia, minha avó ia, minha família toda ia, e eu tinha que ir atrás. E aquilo começou para mim a ser mais uma obrigação, começou a ser um fardo. Eu comecei a afastar aquilo de mim. E o que aconteceu foi que eu comecei a me afastar mesmo da igreja. Meus amigos eram todos da igreja, todos. A gente cresceu tudo no mesmo bairro, na mesma igreja. E não foi só isso, cara. A gente começou muito a sair porque isso ficou mesmo como se fosse uma obrigação, começou a ficar pesado. E quando chegava da escola, né, de tarde, ficava à tarde, chegava da escola, 5 horas e já ia jogar bola na rua e o curso começava às 7h30, e quando eu sabia que meu pai ia passar na rua, que eu estava jogando bola pra me levar pra igreja, o que eu fazia? Eu tinha que jogar bola na rua de cima. Eu falava, não, vou fazer um campeonatinho na rua de cima. A gente subia a rua pra jogar bola na rua de cima, pro meu pai não me ver, pro meu pai não me chamar pra igreja. Foi o que aconteceu. E comecei, já tava mais com o pé fora do que com o pé dentro, tá entendendo? Até que aí eu comecei a ser inserido, né, a tocar no ministério de louvor e tal. E isso me segurou mais um tempo, mas como eu não tinha muita utilidade, né, que é a palavra, porque lá a gente não tinha esse sistema de revezamento que a gente tem hoje. Então eu comecei a me sentir meio que excluído e tal. Aí eu não estava na igreja, eu ia para a igreja, eu estava sempre na igreja, todo culto eu estava na igreja, mas eu não estava na igreja para estar, eu estava na igreja ao convívio. Então, eu ia para a igreja para me encher o saco, era o que acontecia. Então, e quando eu tinha 11 anos de idade, tinha acabado de fazer 11 anos de idade, minha mãe veio morar em Portugal, veio aqui para trabalhar, e eu fiquei morando com meu pai e com a minha irmã no Brasil. Continuei na igreja e tal. Quando eu fiz 15, eu tinha 15 anos de idade, minha mãe foi no Brasil e veio buscar a gente, eu e minha irmã, e a gente veio morar aqui. E o que aconteceu? Como lá no Brasil eu já estava na igreja, mas não estava na igreja, quando chegou aqui que eu não conhecia ninguém, aí que eu chutei mesmo o balde, eu falei, agora eu tô livre, agora eu já não tenho mais essa obrigação. E aí que começa a segunda parte da minha história. Bom, a segunda parte da minha história começa quando eu cheguei aqui em Portugal, foi em fevereiro de 2007. Eu já cheguei, não conhecia ninguém, aí eu já pensei na minha cabeça, pronto, tô livre, né, cara? Ninguém vai ficar mais me enchendo o saco pra ir pra igreja, já não preciso de ir pra igreja. Chutei mesmo o balde. Quando eu cheguei aqui tava muito frio, né? Era uma coisa que eu não tava acostumado, porque eu sou de Goiás, né? Lá faz 40 graus na sombra. E aqui o frio, misericórdia. Aí na escola, aquele frio. E com frio, né? E um amigo, entre aspas, né? Ele pra mim falou, olha, você tá com frio, cara, fuma isso aqui que você vai ficar quentinho e tal. Era um cigarro. E foi a primeira vez que eu fumei. E vou falar a verdade, não fiquei com frio mais. Aí, e nisso uma coisa veio puxando a outra, uma coisa foi puxando a outra. Aí do cigarro já tava bebendo, e já tava fumando outras coisas, e já tava morto, né? Morto espiritualmente. E já não. Mas tem uma coisa que sempre me marcou, que toda vez que eu tava fazendo alguma coisa errada, vinha uma música da igreja que a gente tocava na minha cabeça. Toda vez vinha qualquer música, era a maneira do Espírito Santo tinha de me incomodar. Falar, mano, você tá fazendo errado, cara, você não devia estar fazendo isso, você não é dessa... Você não é do mundo, cara, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Mas
mesmo assim, aí era que eu bebia mais pra calar essa voz, né? Mesmo pra fazer calar esquecer. o Espírito Santo, né? Era minha- pra mesmo, pra minha fase que eu tinha vivido no Brasil, de igreja e tal. E pra você ter uma ideia, eu era o pior deles todos, né? Meus amigos falavam, Rafa, vai devagar que você vai morrer, velho. Vai devagar que você vai morrer. Eu saía de casa, cara, na sexta-feira, sem um euro no bolso, não tinha um euro no bolso, tinha um passe pra me ir e um passe pra voltar. E bebia o fim de semana inteiro, fumava o fim de semana inteiro sem gastar um euro, não gastava nada, cara. Tanto que Satanás é astuto, né, cara? Que faz de tudo pra destruir os escolhidos do Senhor, né? Até que um dia, no começo desse ano, tinha um menino que andava sempre com a gente, que era o Miguel, que um dia ele tava voltando voltando não sei da onde, e passou ali em frente ao Hospital Pedro Hispano, e uma rapariga vinha e dormiu no volante e bateu num poste daqueles de paragem do autocarro, aquele ferro fininho, e aquilo caiu na cabeça dele, ele morreu ali mesmo, teve um traumatismo craniano e morreu. E ali, aquela hora veio na minha cabeça, né, cara, 7 anos que eu vivendo nessa vida louca e nada de aquele dia tinha acontecido comigo, nunca tinha sido roubado, e veio na cabeça meus amigos contando histórias, né, fui roubado, aconteceu não sei isso, lá na escola mesmo, não sei quem levou uma faca e queria dar uma facada e não sei quem. E sempre, apesar de eu estar no mundo, o Espírito Santo sempre me dando um livramento. Porque apesar de eu estar fora, meu pai nunca desistiu de mim, sabe? Tava sempre orando por mim, minha avó também, o pessoal lá no Brasil, e minha irmã também, todo mundo. Aí eu tentei voltar pra igreja em fevereiro, mas não tive força suficiente, não consegui. Até que a Ellen começou a vir na Sara, veio no revisão de vida da Sara Nossa Terra. E ela foi no revisão, eu não entendia nada, né? Ela foi no revisão, ficou fim de semana fora, eu também fiquei o fim de semana fora, só que eu não tava na revisão. E o que aconteceu? Ela voltou do revisão e falou, olha, eu vou mudar de igreja, eu vou passar a Nossa Terra. E eu já conhecia a Sara Nossa Terra, porque eu já tinha ido na Sara uma vez lá no Brasil. Eu sabia como é que era, mais ou menos. Ela, olha, agora eu tô na Sara Nossa Terra. E eu, beleza. Ela, olha, vamos no sábado, de jovens, arena e tal. Eu falei, não vou não. Na outra semana, vamos no sábado, curtir jovens, arena e tal, que não sei o que e tal. E nisso, o Vinícius, que era daqui da Sara, começou a fazer amizade comigo. Quando eu voltei pra igreja foi uma coisa assim mesmo, deu pra ver mesmo o plano de Deus na minha vida. Ia haver um campeonato entre igrejas há um tempo atrás, e aparentemente faltava gente aqui para jogar, passar a Nossa Terra, e a Ellen falou com o Vinícius me chamar para mim jogar. E o Vinícius falou assim, olha, você vem aqui na igreja no sábado e a gente conversa. E foi quando eu vim, e aqui foi o Arena Altar, em que Deus me tocou muito, e quando o pastor Naya fez o apelo para quem queria voltar para a igreja e voltar para os caminhos do Senhor, eu vim, me ajoelhei aqui no altar e voltei, e encontrei aqui pessoas maravilhosas para me ajudar nessa caminhada, que às vezes é muito difícil, não vou mentir, é difícil, cara, é muito difícil, mas só de pensar que você pode a qualquer hora ligar para o seu líder e falar, olha, estou precisando de ajuda, você pode vir aqui conversar comigo, e ele para o que ele está fazendo para vir te ajudar, cara, isso é uma coisa que te motiva muito, cara. E também essa dinâmica de equipas e tal, uma coisa que te motiva. Você tá aqui a cada dia você tá aqui, mata um leão por dia, pisa na cabeça do capeta o dia inteiro, cara. E isso é muito. Não tem coisa lá fora que pague o prazer de estar aqui dentro.